Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Inter de Milão 1, Barcelona 0. Vamos falar aqui alguns pontos, vamos analisar alguns pontos importantes desse jogo que pode ter sido decisivo para os desfechos do grupo da morte desta Champions League, o grupo formado por Barcelona, Inter e Bayern de Munique, além do Vitória Pilsen que está lá tomando pancada. Antes da gente começar aquele ritual que você me ajuda demais, deixando o like, se inscrevendo no canal, você faz isso aqui embaixo, copiando o link desse vídeo aí, copia o link e espalha nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, aquele grupo que você fala de futebol, para mais gente poder assistir o conteúdo, que eu tive a chance de comentar mais cedo, nesta terça-feira, a vitória da Inter de Milão por 1-0 sobre o Barcelona, jogo disputado no San Siro, e um jogo muito importante para esse desfecho desse grupo da morte. É um grupo que o Bayern de Munique já disparou 9 pontos em 9 possíveis, vai jogar contra o Vitória Pilsen na próxima rodada, na próxima quarta-feira, e ganhando vai a 12 pontos e pavimenta a sua classificação. E aí joga para a segunda vaga entre Barcelona e Inter de Milão, que mais ou menos era o que a gente esperava quando foi feito o sorteio. Antes da gente falar do jogo, eu queria falar direto da arbitragem. Primeiro da arbitragem, eu comentei o jogo lá na TNT, na HBO Max, e você tem dois lances centrais ali de arbitragem. O primeiro é o gol do Barcelona anulado, o gol do Pedri anulado, que para mim, eu até falei isso na hora, eu acho que tem motivos, é possível se pensar na anulação desse gol, mas eu não teria anulado, pelo espírito da regra. O espírito da regra hoje de mão no ataque, mão quando toca na mão de um atacante, de quem está atacando, não necessariamente o atacante, mas quando toca na mão de quem está no ataque, a regra hoje, a orientação hoje bateu na mão de forma acidental, de alguém que está na fase ofensiva, está no ataque, e sobrou para um outro companheiro fazer o gol é válido. Você tem que, de cara, anular o gol se a bola bater na mão de alguém e sobrar para a própria pessoa que bateu na mão fazer o gol. E a outra lógico, se a bola bateu na mão, ainda que acidentalmente bateu na mão e entrou diretamente no gol, é para anular também. Aí, as outras situações, você precisa analisar o contexto para entender se foi acidental ou não, ou para tentar olhar, e agora com o VAR a gente consegue, né, na hora do campo lá você raramente ia conseguir olhar tudo que tem que olhar, mas agora com o VAR você pode fazer isso, olhar para entender se foi acidental ou não, e aí poder tomar as decisões. Por que eu não marcaria o gol? Por que eu não anularia o gol do Barcelona? Por o seguinte aspecto. Quando você olha, para mim a mão é totalmente acidental. Eu não posso colocar vídeo aqui no canal, porque não tenho os direitos da Champions, mas se você for aí no site da TNT, ou se você for nas mídias sociais da TNT, tem a imagem numa boa lá para você ver. O Ansu Fati vai na bola, tá correndo para ir na bola, e aí, no que ele está correndo, um braço fica assim. Mas no movimento da corrida. Não foi que ele botou a mão para fazer assim. Ele está no movimento da corrida, o braço dele fica assim. A bola resvala no dedo e sobra para o Pedri fazer o gol. A bola já passaria pelo Ansu Fati, tá? Só para constar, a bola passaria pelo Ansu Fati e chegaria no Pedri. Mas isso daí nem é o que está sendo colocado, isso aí nem é o que está sendo analisado. Nessas horas, o que você vê? Você vê alguns elementos. Se tem alguma ação de bloqueio no lance, não teve. Se foi um movimento antinatural, e não foi, porque o Ansu Fati estava na corrida. Tem um elemento que vê que se a mão está acima do ombro. Aqui é a linha do ombro, se o braço ou a mão está acima do ombro. Assim, do jeito que estava, a mão está acima do ombro. Só que, perdão, não é o espírito do que a regra fala. Quando a espírito da regra fala acima do ombro, ela está falando assim. Ela está falando assim. Então, assim, esse tipo de movimento não é o espírito da regra. Então,
esse daí, o árbitro se valeu desse lance, valeu disso, anulou o gol. Eu não anularia, mas não é nenhum absurdo anular. Tem elementos para anular, porque a mão de fato está acima do ombro, embora não tenha tido a intenção, e não tenha sido uma ação deliberada botar a mão lá. Então, beleza, o gol foi anulado, Barcelona reclama, mas tem elementos para anular, ok? Tem elementos para anular. Eu, Vitor Sérgio, se fosse o árbitro, não anularia. Se fosse o VAR, não chamaria para o árbitro ver. O VAR chamou, o árbitro foi lá, olhou e voltou anulando o gol. Ok. E aí a Inter já ganhava por 1-0, tudo, o gol foi no fim do primeiro tempo. O gol da Inter do Tchalanoglu. Aí a grande polêmica do jogo é o pênalti não marcado em cima do Dumfries, que tem um cruzamento da direita do Sérgio Roberto, a bola passa por todo mundo. O Dumfries tenta ir de cabeça, a bola acaba batendo na mão dele, com a mão dele mais ou menos assim. Até tá um pouquinho até mais aberta do que estava a mão do Ansu Fati. Num primeiro momento eu fiquei com dificuldade de ver o pênalti na transmissão. Aí depois que passaram outras imagens, deu para ver que bateu na mão. O Eric Garcia, zagueiro do Barcelona, ele deu uma declaração depois do jogo dizendo que o árbitro disse a ele que no VAR não conseguiram identificar a mão do Dumfries, que por si só já é um problema. Porque se nós, na transmissão, tivemos acesso a uma imagem que mostra o toque de mão, uma das imagens, o VAR também tem acesso, porque todas as imagens que vão ao ar, todas as imagens que fazem parte da transmissão, elas estão disponíveis para o VAR. Então, como que o VAR, se isso é verdade, né, se foi realmente isso, se o Eric Garcia entendeu direito o que o árbitro falou, não tem muito sentido. E aí, para mim, está muito claro que foi pênalti. Na hora, eu até falei, na hora da transmissão e depois no último lance, eu falei, no Melhor da Liga, eu até falei assim, tem que ver se de fato a bola não resvala na cabeça do Dumfries. Porque se batesse na cabeça e depois na mão, como se fosse assim, ó, o cara cabeceou, a bola da cabeça dele foi na mão, não era para marcar pênalti. Ok, né? Porque você não vai dar um pênalti de um jogador que cabeceou a bola na própria mão. Mas depois tem uma imagem que eu também não posso colocar aqui, mas se você quiser, vá ao meu Twitter, twitter.com/VitorSérgio, que lá tem uma imagem definitiva, clara, que a bola não toca na cabeça. A bola não resvala na cabeça. A bola vai direto na mão. Era para marcar o pênalti. E assim, me chama muita atenção o mesmo VAR que chamou para anular o gol do Pedri na mão do Ansu Fati, o mesmo árbitro não deu o pênalti do Dumfries. Então o Barcelona tem razão em reclamar do pênalti, porque é uma marcação com VAR, é uma marcação que não dá para entender, ok? Vamos ver o que a comissão de arbitragem da UEFA vai falar sobre esse lance. Dito isto, e eu já demorei quase 9 minutos para falar sobre isso, eu queria falar do jogo. Foi um jogo em que o Barcelona jogou muito mal. Foi um jogo em que o Barcelona vai precisar subir o padrão para o jogo da volta, jogo de quarta que vem, contra a Inter no Camp Nou. Porque eu até falei no início do jogo, o Xavi montou o time de uma maneira que não deu certo. O Barcelona praticamente atacou num 2-3-5, foi o esquema que o Barcelona atacou. Para quem acompanhou o Brasil nas eliminatórias, Barcelona começou atacando da mesma forma que o Brasil começou as eliminatórias, naquela época, que era o Renan Lodge aberto pelo lado esquerdo. Então, aquele 2-3-5 que o Brasil jogava ainda com o Douglas Luiz no meio campo. Então, o Barcelona começou assim, e com uma formação que acabou na prática se mostrando confusa. Tinha os dois zagueiros, o Eric Garcia e o Christensen, aí uma linha de 3 que era Sérgio Roberto pela direita, Busquets por dentro e Pedri pela esquerda, e uma linha de 5 na frente, que tinha Dembélé pelo lado direito, Alonso pelo lado esquerdo, Marcos Alonso pelo lado esquerdo, e por dentro você tinha Gavi mais à direita e Rafinha mais à esquerda, e na frente o Lewandowski. Isso não funcionou, claramente não funcionou. Embora o Pedro e o Gavi tenham dado ritmo pelo meio, o Dembélé até criou jogadas pela direita, mas perdeu muitas bolas. O Marcelo Beckler trouxe no canal dele, dizendo que o Dembélé perdeu
o equivalente a uma bola a cada 2 minutos no jogo, ou seja, é muita coisa, é muita coisa. Dembélé perdeu mais de 35 bolas no jogo, desperdício de bola que está com ele e ele não consegue, ele acaba perdendo, é uma a cada 2 minutos, é muita coisa. Foi muito fominha, em várias jogadas ele driblando vários ali, até deu resultado uma vez, outra vez, mas não foi efetivo, e alguns lances que ele poderia passar a bola e ele não passou. O Rafinha fez um jogo muito ruim, encaixotado ali como um meia atacante pela esquerda, encaixotado na marcação da Inter, que botou três zagueiros grandes, sempre um no choque com o Lewandowski. A bola não chegou praticamente nenhuma vez ao Lewandowski. Lewandowski criou 2 jogadas no segundo tempo pelo lado da área, não recebendo para finalizar. E o Marcos Alonso, a partida muito pobre do ponto de vista de participação ofensiva, tanto é que foi substituído no segundo tempo ele e o Rafinha, né? O Xavi mudou todo o lado esquerdo. Então, não funcionou o que o Xavi quis, e principalmente, se você observar o que foi o jogo, mais uma vez um Barcelona que teve posse de bola, mas uma posse de bola completamente improdutiva. Se você observar, o Barcelona tem uma chance clara de gol, que é a bola que é o Dembélé entrando pela esquerda e chutando na trave. Ali no começo do segundo tempo, o Xavi inverteu de volta, né? Passou o Rafinha para a direita e o Dembélé lá para a esquerda, e aí o Barça melhorou um pouquinho, teve essa bola na trave do Dembélé, e aí logo depois o Rafinha saiu, aí voltou o Dembélé para a direita, entrou o Ansu Fati na esquerda, e o Barcelona melhorou um pouquinho, foi para um abafa ali, melhorou, teve o lance do gol anulado, que a gente já falou aqui, e no mais vai ter lá o cruzamento do pênalti já no final. Se você for ver, o Onaná, que inclusive teve muito inseguro, praticamente não fez defesa. Então, assim, o Barcelona do jogo contra o Bayern, que o Barcelona estreia goleando o Vitória Pilsen no Camp Nou. Beleza, ok, estava tudo ótimo. Aí ele sai para jogar com o Bayern, perde por 2-0, mas joga muito bem. Inclusive falei sobre isso aqui no canal. Joga muito bem contra o Bayern, numa situação muito parecida com a de hoje, de domínio da posse no campo do rival, não se sentindo muito confortável no estádio do rival, foi igualzinho. Com uma diferença: o Barcelona contra o Bayern levou muito mais perigo do que hoje contra a Inter. O Lewandowski finalizou várias vezes, perdeu 2 gols, 2 grandes oportunidades de gol. O Pedri perdeu 2 gols, não vou dizer feitos, mas 2 chances muito claras de gol. Então o Barcelona contra o Bayern teve mais posse, teve domínio das ações na maior parte do tempo, se mostrou confortável num estádio complicado como a Allianz Arena, perdeu o jogo, mas levou perigo ao gol do Neuer. Contra a Inter, o Barcelona dominou a posse, o Barcelona tomou a iniciativa do jogo, mas não levou perigo praticamente ao Onaná. No primeiro tempo ele fez uma defesa, duas defesas fáceis, uma cabeçada do Christensen, se não me engano, que ele defendeu sem problema. Então, assim, e no segundo tempo praticamente não trabalhou. Ele falhou ali em bolas cruzadas, inclusive o lance do gol que foi anulado, enfim, ele sai muito mal. Então, fica esse alerta, porque a Inter, claramente, ela quis congestionar o meio para a bola não chegar no Lewandowski, deu certo. Ela quis ganhar uma batalha física no meio campo ali, ainda mais, aí mesmo tendo a ausência do Brozovic, né, que é muito bom jogador, o volante ali, o frente de área que está machucado, mesmo assim conseguiu. E ela quis buscar contra-ataques. Então a Inter, se for pensar no plano de jogo, funcionou muito bem. Ela começa sofrendo muito no primeiro tempo em termos de posse de bola, em termos de ação, mas ela vai a Inter vai melhorando e termina o primeiro tempo tendo um lance de pênalti do Eric Garcia anulado por um impedimento milimétrico do Lautaro, se eu não me engano. Depois ela tem um lance de finalização de fora da área do Çalhanoğlu, que obriga o Ter Stegen a fazer uma boa defesa. Aí no lance seguinte ela tem mais uma oportunidade
que o Eric Garcia salva na última hora e ela faz o gol na última bola do primeiro tempo, num lance em que constrói da direita para a esquerda até a bola sobrar para o Çalhanoğlu chutar de fora. O balanço defensivo do Barcelona foi todo para o lado direito. A bola, quando voltou, o Çalhanoğlu estava livre lá. Então, o que a Inter quis fazer funcionou. O que o Barcelona quis fazer não funcionou. Logicamente que o pênalti é preciso ser dito. O pênalti foi pênalti e não foi marcado. Então foi um problema para... É ruim, né? É muito ruim com o VAR você não ter um pênalti marcado, mas independentemente do pênalti, uma atuação muito ruim do Barcelona. Ruim coletivamente, porque o que o Xavi queria não funcionou. Ruim individualmente, porque muitos jogadores estiveram muito abaixo. Rafinha abaixo, Dembélé abaixo, Lewandowski praticamente não foi acionado, né? Não conseguiu a bola chegar, Marcos Alonso abaixo, Sérgio Roberto abaixo. E a situação do grupo fica assim para a semana que vem. O Bayern vai até a República Tcheca enfrentar o Viktoria Pilsen, vencendo, deve vencer, ganhou bem hoje por 5-0, vai a 12 pontos, fica tranquilo, classificado. O jogo em Barcelona e Inter passa a ser dramático para o Barcelona. Por quê? Porque se ele perder, acabou o grupo. Bayern 12, Inter 9, Barcelona poderia chegar a 9, mas a Inter já teria 9 e ganharia no confronto direto. Então, o grupo estaria acabado. Inter ganhando no Camp Nou, Barcelona de novo vai para a Europa League. Se houver empate, o Barcelona fica numa situação dramática. Por quê? Porque a Inter iria para 7 e o Barça iria para 4 pontos, ok? Os dois têm ainda um confronto com o Viktoria Pilsen. E aí, nesse cenário, se o Barcelona empatar com a Inter em casa, o Barcelona teria que torcer para a Inter, no máximo, empatar com o Viktoria Pilsen e, no máximo, empatar com o Bayern. Por quê? Porque se houver empate no Camp Nou, a Inter com 7, vencendo o Viktoria Pilsen, vai a 10. Vai a 10. O Barcelona com 4, ele teria que ganhar os 2 jogos do Bayern e do Viktoria Pilsen para também ir a 10. Só que empatar em pontos com a Inter não vai servir, porque a Inter tem 10, o Barça com 10, só que a Inter leva vantagem no confronto direto, porque terá vencido em Milão e empatado no Camp Nou. Então, olha o nível de pressão do jogo de quarta que vem para o Barcelona. Ele precisa ganhar do Inter de qualquer jeito para evitar ser eliminado. De preferência, ganhar por 2 gols de diferença. Porque se o Barcelona ganha da Inter por 2 gols de diferença, ele assume a vantagem no confronto direto. E aí, ele pode passar a empatar com a Inter em pontos. Então é esse o cenário. A situação do Barcelona ficou bem complicada, porque essa derrota foi uma derrota pesada e traz pressão para o jogo da volta. No jogo da volta, né? Para o jogo do retorno, que vai ser no Camp Nou. O Barcelona tem que ganhar de qualquer jeito, de preferência por 2 gols de diferença. Quero te ouvir o que você tem a dizer. Diz aqui embaixo nos comentários o que você achou do Barcelona, o que você achou do pênalti. O resto do ritual você já sabe. Like, se inscrever no canal, sininho das notificações lá no canto. Copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Obrigado pela audiência, valeu, tchau.